Irmãos estão de pé, abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. No capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52. Estamos sem a tela aí do monitor, mas a minha versão pode ser diferente da versão da sua Bíblia, mas nós vamos entrar aqui no acordo. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. No seu capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52. Amém? Os irmãos acharam? Misericórdia ou amém, irmãos? Amém. Está lendo então a palavra do Senhor. Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamando o cego, ele disse: Levanta-te, ele está te chamando. E ele lançou a capa de lado e deu um salto e pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? E Jesus disse a ele: O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelos caminhos. Soberano eterno Deus, eis a tua palavra, Senhor meu Deus. Pai, fala conosco mais uma vez. Desde o começo desse culto, Espírito Santo já fala os nossos corações. Continue falando através da tua palavra. Pai, me usa nessa noite, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça nesse lugar. Pai, que todo mal venha cair por terra, que os olhos espirituais venham ser abertos nessa noite, Pai. Pai, não te cales e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos, pode se assentar. Primeiramente, eu quero agradecer, o Ministério de Mulheres pelo convite. Eu quero agradecer pela confiança, de ter me dado a incumbência nessa noite estar trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer a coordenadora das irmãs, a irmã Valéria, pelo convite. Amém, irmãos? Bom, o cego Bartimeu recupera a visão. E o título da minha mensagem nessa noite é oportunidade. É uma palavra bem simples, é uma palavra bem conhecida de nós, irmãos. E aqui nós vamos ver que Mateus, ele fala que havia 2 cegos nessa história. Já Marcos e Lucas falam que era um cego. Marcos e Mateus falam que o cego parou Jesus quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Já Lucas fala que o cego parou Jesus quando estava entrando em Jericó. Aqui a Bíblia vai entender que Marcos conhece o cego, porque Mateus e Lucas não mencionam o nome dele. Mas Marcos já fala, filho de Timeu, Bartimeu, ele afirma o nome. Então, Marcos conhecia quem era essa pessoa. Nós vamos ver que no original, na Bíblia de Jerusalém, Lucas vai falar que esse cego, ele nos afirma que esse cego não é de nascença. Porque quando ele pergunta o cego, quero que eu te faça, o cego fala: eu quero voltar a ver. Ou seja, ele enxergava antes. E Jesus fala: enxergue de novo. Então, Lucas dá a entender que ele não é um cego de nascença. Mas, irmãos, não importa o debate teológico aqui, se era 2 cegos, se era um cego, se foi quando Jesus saiu de Jericó, se foi quando Jesus estava entrando ou Jesus estava saindo, não importa, irmãos. O importa aqui, nessa história, é que não devemos desistir de clamar ao Senhor. Não importa o debate teológico aqui, se era 2 cegos, um cego, não importa. O importante nessa história é nós seguirmos o exemplo de Bartimeu
e buscar a Deus em meio às nossas dificuldades. Esse homem, ele tinha uma grande dificuldade na sua frente. Além dele ser cego, ele não estava vendo, tinha uma multidão que ainda o atrapalhava de chegar perto de Jesus, não só de chegar, ele atrapalhava ele de clamar também. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a multidão o repreendia, conjecturando, cala a boca, nós queremos ver o mestre, para de gritar. Mas ele não desistiu. Assim é na minha e na sua vida. A coisa está difícil, a coisa está estreito, mas a gente não para de clamar ao Senhor em meio à dificuldade. E em meio a essa dificuldade é uma oportunidade de quando Jesus passar, a gente o adorar. E Jesus, ele sempre passa por nós. E temos a oportunidade, como nessa noite, de adorá-lo, porque o Jesus está passando aqui. Irmãos, isso é literal. Jesus está passando aqui. Desde quando o Ministério de Louvor abriu o culto, o Senhor já confirmou essa palavra no meu coração. Quando a irmã Rosa disse, aqui ministrando louvor, falando, é uma grande oportunidade que nós temos de estar aqui adorando o Senhor nessa noite. E o Senhor já confirmou aí. Aí o Senhor foi confirmando nos louvores, falando de misericórdia. E os irmãos vão entender o porquê. E o Senhor foi confirmando durante o culto. E ele falando, eu estou aqui. Eu estou presente, eu estou recebendo a adoração desta igreja. A adoração desta igreja está chegando às minhas narinas. Eu estou recebendo a adoração nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando ele passa, nós temos que clamar. Mas clamar o quê? Se Jesus estivesse diante de mim e ele falasse assim, missionária Patrícia, o que queres que eu te faça? Eu posso falar, Senhor, eu quero um carro novo, porque o meu está difícil. Senhor, eu quero uma outra casa. Senhor, eu quero uma cura. Eu quero uma cura lá na casa da minha mãe. Eu quero uma cura lá dos vícios. Eu podia pedir qualquer coisa parecidas com essa, Senhor. Mas, mesmo assim, eu ia pedir ao Senhor, misericórdia de mim. Vou repetir. Se o Senhor Jesus viesse em mim e falasse, o que queres que eu te faça? Eu poderia pedir qualquer coisa, mas eu pediria a Ele, tem misericórdia de mim. Só por quê, irmãos? Porque eu sou miserável, porque eu sou pobre e nu. Como diz lá em Apocalipse 3:17. Mas em Romanos 7:24, ai, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 7:24 vai dizer assim, miserável homem que sou. Então, o que eu pediria ao Senhor, se o Senhor chegasse em mim e falasse, o que queres que eu te faça? Eu falaria, Senhor, misericórdia. Senhor, eu quero misericórdia, porque eu sou miserável homem que sou. Não somos nada sem Deus. Nada. E precisamos pedir misericórdia a Ele. E Ele nos ofereceu a sua misericórdia na cruz do Calvário. João 19:30. Vai nos dizer assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, ele expirou, ou entregou o espírito, ou morreu. Está consumado. Essa palavra no original, quando João escreve, não foi proposital que ele escreve tetelestai. E eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque no original estava escrito tetelestai. Aí transformou para o português que está consumado, está completo, está pago.
E quando João escreve ali Tetelestai, tem um propósito. Não foi à toa. E eu vou explicar para os irmãos. Quando ele escreve ali Tetelestai, antes, quando alguém tinha uma dívida muito alta, nós vamos ver isso na viúva, que quando o esposo faleceu, deixou a dívida muito alta, os credores veio e falou, se você não pagar essa dívida, eu vou levar seus filhos como escravo. Então, hoje em dia, se a gente tiver uma dívida e não pagar, nosso nome vai para o Serasa, para o SPC. Mas naquela época, ou ia preso ou virava escravo. Mas quando eu conseguia pagar essa minha dívida, vinha um documento e era levado às autoridades da época. E a autoridade lia todo esse documento. Olha, missionária Patrícia estava com a dívida alta, ela pagou. E no final, a punho, ele escrevia, Tetelestai, está paga a dívida dela. João, quando escreve Tetelestai, ele não escreve de propósito. Ele está falando assim, ó, a dívida está paga. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, a dívida está paga. A dívida que era minha, que era sua, está paga na cruz do Calvário. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em Colossenses 2,14, por favor, Vitor Hugo. Louvado seja o nome de Jesus, Colossenses 2,14. Vai dizer assim, Paulo, havendo riscado a cédula, a promissória, a conta a ser paga, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravado numa cruz. Vou simplificar. Paulo está falando assim, ó, a dívida que a gente não podia pagar, foi paga lá na cruz. Eu e você não podia pagar essa dívida. A dívida que não era nossa, essa dívida não era de Cristo. Aleluia, essa promissória não era de Jesus, mas ele foi lá e cravou na cruz e pagou a minha e a sua dívida. Está pago. Tetelestai. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Estávamos condenados, porque eu e você não tinha como pagar essa dívida. Que dívida é essa? A dívida do pecado. Porque eu, por mim própria, eu não poderia me salvar pelos meus pecados. Mas através da morte de Cristo, que em nada pecou e sofreu tudo por mim e por você, e levou sobre si todas as nossas dores. Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si a prostituição, ele levou sobre si os vícios, ele levou sobre si o homicídio, ele levou sobre o assalto, ele levou tudo sobre si, ele levou tudo sobre si sozinho, por mim e por você. Foi por quê? Por misericórdia. Então o que eu tenho que pedir ao Senhor? Misericórdia, pobre, miserável homem que sou. Sem Deus, eu e você não somos nada. Não adianta queremos levantarmos, botar a nossa roupa e trabalhar, e tá tudo certo, e eu vou caminhar mais um dia sem Deus. Não adianta eu, aleluia, ir pro colégio, ir pra faculdade, tá tudo certo, botar meu livro debaixo do braço, mais um dia sem Deus. Não, porque eu e você éramos miseráveis. Mas em Cristo Jesus, Paulo disse, somos mais que vencedores. O título é oportunidade. Oportunidade. E Bartimeu agarrou a sua. Ele agarrou a oportunidade. Suponhamos que quando Jesus estava passando, entrando ou saindo da cidade, não importa o contexto teológico aqui, e, de repente, ele fala assim, o que está acontecendo? Aí viesse, Jesus de Nazaré está passando. Ah, Jesus,
Jesus é aquele que cura. Olha, mas eu não vou até ele, não vou clamar ele agora, não. Primeiro eu vou lá nos escribas, nos doutores da lei, nos líderes religiosos, consultar, ver se de fato ele é o Messias, o filho de Davi. Eu vou consultar primeiro. Quando ele passar aqui, aleluias, em Jericó, eu clamo a ele. Suponhamos que ele fizesse isso, irmãos. Ele deixasse essa oportunidade dele passar. Ele ia perder só porque Jesus nunca mais passou em Jericó de novo. Jesus estava a caminho do Calvário. Jesus passava por ali porque Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Em versículos antes, Jesus já tinha declarado para os discípulos 3 vezes: eu estou indo para Jerusalém para morrer. Mas ele e presbítero Ruth não estavam entendendo. E suponhamos que esse homem deixasse essa oportunidade passar. Ele não ia ser curado da sua cegueira. Ele não ia ser salvo. Porque Jesus falou: a tua fé te curou, te salvou, te redimiu. Aleluias. Governador Félix, certa vez, ele teve com Paulo na prisão a domicílio. E ele temeu quando Paulo falou do evangelho de Cristo. E o governador Félix falou assim: pode ir, Paulo. Numa ocasião mais propícia, eu mando te chamar e eu te escuto de novo. Irmãos, o governador Félix nunca mais teve um encontro com Paulo. Porque depois disso, Paulo foi morto por Cristo. Foi martirizado por Cristo. E este homem perdeu a única oportunidade que ele teve diante de Deus. Os irmãos estão entendendo nessa noite que o Espírito Santo está falando? Essa é a noite da oportunidade. Bota para mim 2 Coríntios 6:2. Hoje é a noite da salvação na sua vida. O presbítero Eduardo sempre fala que quando ele faz o apelo, né? Talvez esse pode ser o último culto. Essa pode ser a última oportunidade. Mas eu estou falando histórias que foi a última oportunidade. E a gente não sabe qual vai ser a nossa última oportunidade. Na parte B, vai dizer assim: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Billy Graham vai contar que um amigo dele, teólogo, um cirurgião geral, estava passando pela rua e ele pisa num folheto e gruda no sapato dele, fica difícil de tirar. E ele chega e lê, enrola, ele ficou curioso, chegou em casa e leu. E estava escrito: Jesus salva. E esse homem se converteu. E esse homem se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Esse ex-cirurgião geral, ele agarrou a oportunidade dele daquele dia. Eu quero falar para vocês que um dia eu era perdida. Eu quero dizer para vocês que eu estava desiludida. Eu estava mendigando como esse mendigo. Quero dizer assim. E um dia eu não aguentava mais em minhas dores, em minhas desilusões, frustrações. E eu abri a palavra do Senhor e falei: Senhor, fala comigo. Qual o caminho que eu devo seguir? Porque eu não aguento mais. E quando eu abri em João 14, dentro da casa da minha mãe, sozinha, Jesus falou comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E de repente eu me joguei de joelho, levantei minhas mãos no meio da idolatria que eu servia e falei: eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Porque eu agarrei a oportunidade. Porque naquela tarde de terça-feira, aleluia, Jesus passou na casa da minha mãe. E é quando eu e você louva assim: passa lá em casa, Jesus. Não é? A gente louva com os nossos lábios assim, e Jesus está passando lá.
Porque, aleluias, Lucas 7:9 vai dizer da fé de um centurião romano que não teve a ousadia de pedir para Cristo pisar na casa dele, porque ele não se achava digno. E Jesus disse assim, e ele falou assim, Senhor, tu não és digno, eu não sou digno de receber em minha casa, o meu servo se encontra doente. Mas basta uma palavra do Senhor daqui da onde o Senhor está. Basta uma palavra daqui da onde o Senhor está. E o meu servo virá curado. E o Senhor falou assim. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia. Digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E quando eu e você louvamos aqui, passa lá em casa, Jesus. Ele está passando, Ele está curando, Ele está restabelecendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre falo, aonde a gente mais erra nos louvores. Porque às vezes eu só estou assim, passa lá em casa, Jesus. Porque eu acho lindo. Mas eu não estou crendo no meu coração que ele está passando lá em casa, igual o centurião fez. Ele creu que Jesus, da onde ele estava curando o servo dele. E quando ele chega em casa, aquele menino estava curado para a honra e a glória do Senhor. Aleluias. Essa é a noite da sua oportunidade. Irmãos, eu nunca suei tanto para ministrar uma palavra quanto nessa noite. Porque o Senhor está falando para mais de uma, de duas, de três pessoas aqui. Hoje é a oportunidade da sua vida. Hoje eu te trouxe aqui para você ter um encontro comigo. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele está parando aqui nessa noite para te ouvir. Ele está ouvindo os seus pensamentos. Ele está te ouvindo nessa noite. Jesus, Ele parou de morrer na cruz, vocês sabiam? Por um ladrão. Jesus, Ele estava morrendo na cruz e Ele parou, diácono, de morrer na cruz por um ladrão. Esse ladrão vira para ele e fala assim, quando estiver no seu reino, lembra-se de mim. E Jesus parou para ouvir aquele ladrão. E ele disse, hoje mesmo, naquele tempo, irmãos, naquele tempo, porque ele está no descanso junto com o justo, esperando o dia do arrebatamento para eu e você encontrar com Cristo. Estarás comigo no paraíso. Jesus, ele parou quando aquela mulher tocou na sua orla. Jesus, ele tinha um caminho para seguir, mas ele parou porque uma mulher tocou na orla das suas vestes. Jesus, ele tinha um destino, mas ele parou quando um homem falou assim, ei, vai na minha casa, minha filha está doente. E ele voltou para trás para curar, para ressuscitar aquela menina. E Jesus hoje está parando aqui nesse culto para te ouvir. Jesus hoje está trazendo salvação para a tua vida. Jesus hoje está trazendo a misericórdia para esta igreja. Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Ei, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não para de clamar. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dor. Mas de uma coisa eu sei, não pare de clamar. Não pare de clamar. Quando tiver mais difícil, clame mais alto. Ei, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita mais alto. Que Jesus, ele vai parar.
Jesus, ele vai parar, aleluias. E vai dizer aqui, tem vários pontos nessa palavra, mas eu estou quase terminando. Ele lança a capa, ou seja, ele joga a capa. Quando fala assim, ei, Jesus, ele está te chamando. Irmãos, a palavra fala que imediatamente ele joga fora aquela capa. Aquela capa simboliza na vida daquele mendigo, daquele cego, miséria, dependência. Porque de dia ele abria a capa no chão, porque os cegos daquela época, apesar que tinha que ser cuidado pelo Estado, mas não tinha isso, né? Era um dever ali a se cumprir, como está escrito lá em Levítico, o que tem que fazer com as viúvas, órfãos e doentes, mas não se cumpriam naquela época. E havia muitos doentes, muitos cegos pelo caminho da cidade, principalmente na entrada e na saída. Por quê? Porque eles ficavam ali mendigando esmolas na porta do templo, como a gente vai ver que Pedro curou também, né? Ali na porta do templo. Ele ficava nesses lugares específicos para receber esmola para se sustentar. E esse mendigo, ele estava com a sua capa, presta atenção, irmãos, ele estava com a sua capa aberta durante o dia, que representava miséria na vida daquele homem. A capa aberta no chão, as pessoas jogavam ali as esmolas, moeda. No final do dia, ele contabilizava ali conforme ele podia. Ele sacudia a poeira daquela capa e de noite aquela capa era como uma proteção para ele do frio. Então, de dia, miséria, à noite, dependência. E quando Jesus o chama, ele joga fora aquilo que trazia miséria na vida dele. Ele jogava fora aquilo que trazia dependência na vida dele. Ele falava, opa, agora minha provisão vai vir dele. Ele me chama, ele mandou me chamar, ele me ouviu. Agora eu só vou depender dele. E ele joga aquela capa fora e dá um salto de alegria e vai em encontro a Jesus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim Salmo 27:15 para eu terminar. Esse homem, ele tomou uma decisão de mudança, porque ele entendia que a provisão dele não ia mais vir daquela capa, a proteção dele não ia mais vir daquela capa. Quanto de nós precisamos jogar a capa fora, a capa da miséria, a capa da dependência, e passarmos a depender só do Senhor, aleluias. Salmo 27, do 1 ao 5, perdão. Quanto de nós precisamos jogar fora essa capa, irmãos? E nessa noite eu jogo a minha. Eu sou a primeira nessa noite, porque na palavra do Senhor vai falar assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha força, é a força da minha vida, de quem me recearei, aleluias. Quando os malvados meus adversários, irmão, perdão a visão, e meus inimigos se achegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e busquei, que passe a morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me sobre a rocha. O Senhor é o meu e o seu refúgio. A gente não precisa mais da capa. Eu não preciso mais ficar dependente dessa capa. Ministério de louvor. Pode vir aqui na frente louvar um Senhor. Porque os corações vão ser quebrantados nessa noite através dessa palavra. Porque na palavra de Deus há poder. Na palavra de Deus há poder. E nessa noite eu agradeço a minha rica oportunidade. Passa a palavra para o ministério. Aleluia.